Crianças, na nossa aula de ensino religioso, vamos continuar falando sobre a história de Moisés. Vocês lembram que contamos sobre as 10 pragas? Semana passada eu falei das 3 primeiras, que a primeira foi o rio se transformando em sangue. Então, o rio ficou inútil para todo mundo lá do Egito, porque todas as coisas morreram ali, os peixes. E quem é que quer tomar sangue ao invés de água, não é? A segunda praga foi as rãs. Então, teve rãs, brotava de tudo que é canto. Então, as pessoas lá do Egito, os egípcios, tá? Porque o povo de Deus não era atingido por nada disso. Então, os egípcios eram atingidos por essas rãs, não podiam comer, que tinham rãs em tudo que é canto, dormir, que as rãs ficavam pulando em cima das suas cabeças. Então, mais uma vez, Faraó pediu para que Moisés orasse e a praga cessou. Mas ele nada de libertar o povo de Deus. E a terceira praga foram os piolhos. Então todo mundo estava sendo atingido por piolhos. Então mais uma vez Faraó pediu para que Moisés orasse a Deus para que cessasse aquelas pragas. Moisés orou, mas Faraó continuou com o coração endurecido e não libertou o povo de Deus. Agora vamos para a quarta praga. A quarta praga, como vocês podem ver aí na imagem, são moscas. Então, Deus mandou muitas, mas muitas moscas mesmo, para castigar aquele povo egípcio. Então, mas a região onde os israelitas moravam, nada foram atingidos. Como disse a vocês, o povo de Deus não era atingido por nenhuma dessas pragas, só os egípcios. Então, o faraó ele ficou muito perturbado com um monte de mosca. Olha aí a imagem. Ele não podia falar que as moscas entravam em sua boca. Imagina, que nojo, não é? Então, Faraó ficou muito perturbado e pediu mais uma vez para que Moisés orasse a Deus e disse: Moisés, ore ao teu Deus, peça para que essas pragas cessem, que eu vou libertar o povo dele. Moisés orou e o que aconteceu? Mais uma vez, Faraó não cumpriu o que disse e não libertou o povo de Deus. Então, Deus disse a Moisés que fosse falar de novo com o rei, dizendo assim: deixe que o meu povo saia desse país, senão eu os castigarei com uma doença horrível que atacará todos os animais. E no dia seguinte, Deus mandou esta doença nos animais dos egípcios. E essa foi a quinta praga. Olha só, os bois, as vacas, os animais, tudo que existia dos animais ali dos egípcios, eles foram atingidos por essa praga. Mas nos animais dos israelitas, que é o povo de Deus, nada aconteceu. Só aconteceu com os egípcios. Então eles viram seus animais todos ali, morrendo dessa praga, dessa doença terrível que Deus mandou para aquele povo. Por quê? Porque eles estavam sendo desobedientes. Deus pediu para Faraó libertar o povo dele. Faraó não queria libertar. Então Deus estava punindo os egípcios por isso. Então o rei continuou teimando a Deus e disse a Moisés, Deus disse a Moisés, né? E a Arão, peguem punhados de cinzas de um forno e que Moisés jogue essa cinza no ar diante do rei. Então ela se espalhará como pó fino em todos os lugares e produzirá feridas nas pessoas e nos animais. E assim foi a sexta praga. Então, essa praga aí de feridas, Deus disse a Moisés, deu a ordem para Moisés pegar o pó, jogar no ar. E quando esse pó voou em todas as direções, quem pegasse no povo egípcio, brotava essas feridas aí na pele. E eram feridas horríveis e eram feridas que doía. Então, essa foi a sexta praga. Então, meus amores, semana que vem vamos conhecer as outras pragas, tá bom? Porque ao todo são 10 pragas. E como versículo de hoje, vou ler mais uma vez em Romanos 8:31, que foi o mesmo da semana passada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o povo de Deus estava vendo isso lá no Egito, porque o povo de Deus clamou ao Senhor, pedindo que libertassem ele daquele lugar, porque eles estavam sendo muito maltratados.
Então Deus estava fazendo isso, Deus estava lutando pelo seu povo. E os egípcios estavam sofrendo a consequência por não querer libertar o povo de Deus, porque Deus deu uma ordem: liberte o meu povo para que eles possam me adorar. Mas o faraó não quis fazer, então estava sofrendo as consequências e o povo dele também estava sofrendo por isso. Então, meus amores, a gente pode ver o quão Deus é maravilhoso para o seu povo, não é? Então, Deus, ele luta pelo seu povo. Deus, ele faz coisas maravilhosas pelo seu povo. E ele castiga aqueles que querem fazer mal ao seu povo, tá bom? Então, isso podemos ver na história de Moisés. Então, semana que vem, a gente vai conhecer ainda as outras pragas, porque são 10. Conhecemos 6. Semana que vem, continuamos essa história. E essa foi a nossa aula de ensino religioso.